do alto da cabeça, plantando o pé. E fala conosco mais uma vez através da tua palavra, Senhor. Repreende a fúria do adversário contra a vida do teu povo. E assim te glorificamos e exaltamos mais uma vez neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Receba o servo de Deus com as palmas. Venha para Jesus, irmão. Capítulo 9, versículo 23, amém? Amém? Amém. Vai dizer assim a palavra do Senhor. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que por amor de mim perder sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Amém? Amém. Tema desta noite, um pouquinho mais atrás, Lucas 2, versículo 49, amém? Amém? Vai dizer assim a palavra do Senhor. E ele lhes disse: por que é que me procurais? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Amém? Os irmãos podem se assentar, glorificando ao Senhor. Aleluia! O pastor falou que é a mera verdade. Se nós lemos este versículo de uma forma sem querer buscar o que ele quer nos dizer, nós vamos naufragar. Mas se nós buscarmos a profundidade deste versículo, nós vamos ver como Deus é grandioso. Irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo disse que neste mundo nós teríamos aflições, nós passaríamos por adversidades, por momentos difíceis, assim como Ele passou. Mas Ele declara que nós venceríamos, porque Ele próprio venceu o mundo. Nós estamos vivendo hoje situações difíceis. Quem está passando por luta? Quem está passando por dificuldades? Quem está passando por um momento, uma situação difícil? Mas é neste momento que temos que se apegar nesta palavra e nos ensinamentos ao qual o Senhor Jesus Cristo deixou para as nossas vidas. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor Jesus Cristo, após ser batizado por João Batista, ele é impelido pelo Espírito
para o deserto. Repare que a Bíblia vai dizer que isso foi feito para ser tentado pelo diabo. E após 40 dias e 40 noites, Jesus em jejum, a palavra do Senhor diz que ele, ao ter fome, note, detalhe, porque a palavra ela dá pequenos detalhes para entendermos. Quando a palavra do Senhor diz que ele teve fome, é o mesmo de estar dizendo, ele já estava no seu limite, já não tinha mais forças carnais, mas o espiritual estava fortalecido. E nesse momento de fraqueza carnal de Jesus, é o momento que o inimigo aparece para tentar ao Senhor Jesus Cristo. E nesse momento de fome de Jesus, o diabo, o tentando, vira para ele e diz: se tu és o Filho de Deus, diga a estas pedras que se tornem em pães. Mas o Senhor Jesus Cristo o combate através da palavra, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus venceu o inimigo através da palavra. Outra vez, o inimigo leva ao Senhor em um lugar alto e diz: escrito está. Olha a sabedoria de Satanás, como foi dito pelo varão antes. Olha a astúcia do maligno. Ele leva Jesus até um lugar alto e o diz, usando a própria palavra: salta-te daí, porque escrito estás: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Mas então o Senhor Jesus Cristo, usando a palavra novamente, o replica, dizendo: escrito também está: não tentarás ao Senhor teu Deus. Aleluia. Satanás então não desiste, mas leva ao Senhor Jesus Cristo ao pináculo do templo e mostra todas as suas riquezas, os seus reinos e as suas glórias. E diz a Jesus: está vendo tudo isso? Tudo me foi dado, e eu dou a quem quiser. Era o mesmo que ele está dizendo. E ele diz ao Senhor: se prostrando me adorares, eu lhe darei. Mas vemos de novo Jesus vencendo a Satanás, dizendo: vá-te, Satanás, pois está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorará, e somente a Ele darás tudo. Quero que você vire para o Senhor nesta noite e pergunte a Ele: você está pronto? Você está pronto? É com ousadia na presença do Senhor. Você está pronto? Você está pronto como o Senhor Jesus Cristo, que ao ser tentado pelo diabo, o venceu através da palavra? Ou você não está pronto para perder essa luta? Esperamos que estejamos prontos e preparados nesta palavra. Amém? Irmãos, Glória a Deus. sabemos que Jesus, ao iniciar o seu ministério, ele separa para si 12 apóstolos, para os instruir, para os ensinar, para firmar a sua igreja naqueles homens, para que eles viessem depois dele ensinar o povo de como eles deveriam andar, deveriam se portar, de como eles deveriam amar o próximo, ajudar o próximo, levar esta palavra ao próximo, ao necessitado. Nós sabemos que Jesus separa estes 12, e durante o seu ministério com estes 12, teve momentos que o Senhor Jesus Cristo testou a sua fé, testou a perseverança de cada um destes homens. Este versículo do livro de Lucas, no capítulo 2, ao qual lemos, se nós ampliarmos a nossa mente, antes do versículo que lemos,
Lucas ele vai narrar algumas situações. Vai narrar o nascimento do Senhor, aonde foi na manjedoura. Vai narrar os anjos anunciando aos 3 pastores o que tinha acontecido. E os 3 pastores foram até lá para testificar aquilo que os anjos haviam dito. E assim eles fizeram e testificaram. Vai dizer também que uma profetisa, o Espírito Santo revela a ela que ele tinha nascido. E ela então alegre começa a espalhar aquela notícia que o Redentor de Israel havia nascido. E também diz que um profeta chamado Simeão, ao qual o Espírito Santo diz que ele não veria a morte sem antes ver o Salvador de Israel. E tudo isso então se cumpre. E nós vemos, lendo o contexto dessa história, antes desse versículo, nós vemos que criara-se um alvoroço no nascimento de Jesus. Nós vemos que pessoas importantes, pessoas grandes, pequenas, humildes e da alta classe, elas se perturbaram, entre aspas, para saber se aquele realmente era o Senhor Jesus. E todos buscavam procurar, buscavam tentar entender. Mas o que me levou a ler esse texto, eu estudando, a direção que eu fui foi: Jesus, ao dizer, estava ali fazendo a vontade do Pai. Então nós temos que entender por que se criara todo esse alvoroço. Se pensarmos, nós sabemos que todo aquele povo esperava o Salvador de Israel. Eles ali agora vendo o Senhor Jesus, eles devem ter pensado: sim, esse aqui é o Salvador. Mas e agora? O que irá acontecer? E agora? O que temos que fazer? A resposta está no capítulo 2, no versículo 49, que diz que Jesus estava tratando das coisas do Pai. Ou seja, o que aquele povo buscava, Jesus ele já ia tratar. A Bíblia também diz que Jesus, ao cumprir os seus 8 anos de nascimento, ele é circuncidado segundo a lei. Após o excesso de Maria, ele é apresentado a Deus como a lei ordenava, que todo macho primogênito deveria ser apresentado a Deus. Nós vemos que o Senhor Jesus já cumpria toda a lei, ainda sendo criança. E repare também que vai dizer que, o texto vai dizer que quando Maria e José o chamam, a Bíblia diz que ele lhes era submisso. Ou seja, Jesus respeitava seu pai e a sua mãe, mesmo sendo Deus. Nós vemos também que, como de costume, de ano em ano, eles iam até Jerusalém, subiam até Jerusalém para comemorar a Páscoa. E assim fizeram como de costume todo ano. Mas ao voltarem, caminho de um dia, eles notam que o Senhor Jesus não estava com eles. Eles então procuram e não achando, eles voltam até Jerusalém e depois de 3 dias o encontram no templo, indagando os religiosos, perguntando, ensinando, e a Bíblia diz que eles ficavam maravilhados com a sua sabedoria. Aleluia. Ou seja, ali ele já estava fazendo a vontade do Pai. E a Bíblia diz que Jesus crescia em estatura física e em graça de Deus. Nós sabemos que estatura física é crescer fisicamente, mas graça de Deus é crescer espiritualmente. E assim Jesus estava crescendo. Mas qual é esse mistério que Jesus diz? Que veio
fazer as coisas do Pai. Nós vemos que Jesus, ao separar os 12 discípulos, como eu disse, ele começa a instruir a cada um deles, a ensinar a cada um deles sobre o que era necessário a cada um deles. E como eu disse, eles passaram por momentos difíceis, passaram por situações adversas, para que o Senhor os viesse provar, para que eles fossem aprovados. Nós vemos uma situação, irmãos, que um pai de uma criança endemoniada leva eles até os discípulos, para que eles o expulsassem aquele demônio. Mas a palavra do Senhor diz que eles não conseguiram expulsar aquele demônio. Então aquele pai ajoelha-se diante de Jesus e pede por socorro, para que o Senhor viesse expulsar o demônio daquela criança, porque ele se lançava no fogo. Então o Senhor Jesus repreendeu aquele mal daquele dia. E os seus discípulos então o indagaram: Senhor, por que nós não conseguimos? Então o Senhor Jesus Cristo disse que a fé deles foi pouca. A fé deles foi pouca. Que se eles tivessem a fé como um grão de mostarda, eles teriam conseguido mais ainda do que aquilo. Irmãos, grão de mostarda, ela é uma semente pequena, mas é algo que cresce rápido. Jesus ali não estava falando somente de uma fé pequena, mas estava falando de uma fé crescente, de uma fé que pode ser pequena, mas uma fé trabalhada, uma fé que cresce em meio às dificuldades, em meio às adversidades. E o Senhor Jesus também disse que havia castas de demônios que só eram expulsas através de jejum e oração. Aí eu te pergunto: você está preparado no jejum e na oração? Se acontecer uma situação dessa, ou está como os discípulos? Tem que ligar meu pastor? Situações que Jesus criara para os preparar. Certa feita, a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus Cristo entra no barco de Simão Pedro e começa a ensinar a multidão. Mas ao terminar o ensino da multidão, ele diz a Pedro para ir para águas fundas. E chegando lá, o Senhor Jesus diz a Pedro para lançar a rede sobre as águas. Mas Pedro, ele indaga a Jesus dizendo: Senhor, nós pescamos toda a noite e não conseguimos pegar nada. Mas mesmo assim Pedro dá ouvidos à ordem do Senhor Jesus e lança a rede sobre as águas. E a Bíblia diz que tinha tanto peixe na rede que eles não conseguiam colocá-la dentro do barco, mas os outros tiveram que ajudar. Jesus ensinando sobre perseverança. Pedro, mesmo tendo pescado toda a noite, não conseguindo nada, ele ouviu a voz do Senhor Jesus Cristo quando ele disse: lança a rede sobre as águas. Jesus ensinou a ele a ser perseverante, a não desistir no primeiro fracasso, a não desistir na primeira vez que as coisas derem errado. Você está pronto, como Pedro, a ouvir a voz do Senhor Jesus e lançar as redes? Ou você irá desistir na primeira tentativa? Palmas para Jesus.
Outra vez, Jesus, após terminar a terceira oração da noite, e os discípulos em alto mar, Jesus vai de encontro aos discípulos. Mas curioso é que ele vai andando por cima das águas. E a Bíblia diz que os discípulos, ao vê-lo, temeram e se assustaram muito, achando que aquilo era um fantasma. Mas o Senhor Jesus Cristo então nos diz: não temais, tem de bom ânimo, sou eu. Pedro então, querendo ter uma certeza daquilo, diz ao Senhor: Senhor, se és tu, diga então que eu vá sobre as águas até o Senhor. E o Senhor assim então diz: venha. Pedro então, ouvindo a voz do Senhor, desce do barco e vai de encontro ao Senhor Jesus Cristo, andando por cima das águas. Irmãos, o que nos chama a atenção é que Pedro andou por cima das águas, não foi pela fé de Jesus, foi pela própria fé de Pedro, que deu ouvidos à palavra do Senhor. Por que sabemos disso? Porque quando veio um vento, Pedro afundou. E então ele clama ao Senhor por ajuda. E o Senhor Jesus o ajuda e pergunta: por que temeste? Por que temeste quando o vento vem? Aí eu te pergunto: você está pronto? Você está pronto para confiar em Jesus quando o vento vier? Ou você está confiando no Senhor só quando está tudo bem? Mas quando Ele permite o vento, você desacredita na palavra dele. E a Bíblia então diz que Jesus sobe com ele até o barco. Diz ainda que subindo ao barco, ele acalmou o vento. O que diz? Aquele vento, quem trouxe foi o próprio Senhor Jesus Cristo, para testar a fé de Pedro. Você está pronto? Ou vai ser como Pedro? Quando o vento vier, vai duvidar da palavra do Senhor. Trazendo agora outra situação. A Bíblia diz que um homem rico chega ao Senhor Jesus Cristo e o pergunta: mestre, o que é bom para ser salvo? O Senhor então diz, o ensinando: respeitar pai e mãe, adorar somente ao Senhor Deus, amar ao próximo como a ti mesmo. E naquele momento, ele enche o peito e diz: então, as minhas palavras, então eu já estou salvo, porque todas essas coisas eu já pratico. Mas o Senhor Jesus Cristo, conhecendo o seu coração, o diz então: mas lhe falta algo. Vá, pega tudo que tem, vende e dá aos pobres. Sabe qual foi a resposta desse homem rico? Ele virou as costas para o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele praticava algumas coisas, mas quando Jesus o pôs à prova, ele virou as costas para o Senhor Jesus Cristo. Aí eu te pergunto: você está pronto? Ou está fazendo como esse homem? Quando Jesus te coloca na prova, Pedro, mesmo tendo pescado toda a noite, não conseguindo nada, ele ouviu a voz do Senhor Jesus Cristo quando ele disse: lança a rede sobre as águas. Jesus ensinou a ele a ser perseverante, a não desistir
no primeiro fracasso, a não desistir a primeira vez que as coisas derem errado. Você está pronto, como Pedro, a ouvir a voz do Senhor Jesus e lançar as redes? Ou você irá desistir na primeira tentativa? Palmas para Jesus. Outra vez, Jesus, após terminar a terceira oração da noite, e os discípulos em alto mar, Jesus vai de encontro aos discípulos. Mas curioso é que ele vai andando por cima das águas. E a Bíblia diz que os discípulos, ao vê-lo, temeram e se assustaram muito, achando que aquilo era um fantasma. Mas o Senhor Jesus Cristo então nos diz: não temais, tem de bom ânimo, sou eu. Pedro então, querendo ter uma certeza daquilo, diz ao Senhor: Senhor, se és tu, diga então que eu vá sobre as águas até o Senhor. E o Senhor assim então diz: venha. Pedro então, ouvindo a voz do Senhor, desce do barco e vai de encontro ao Senhor Jesus Cristo, andando por cima das águas. Irmãos, o que nos chama a atenção é que Pedro andou por cima das águas, não foi pela fé de Jesus, foi pela própria fé de Pedro, que deu ouvidos à palavra do Senhor. Por que sabemos disso? Porque quando veio um vento, Pedro afundou. E então ele clama ao Senhor por ajuda. E o Senhor Jesus o ajuda e pergunta: por que temeste? Por que temeste quando o vento vem? Aí eu te pergunto: você está pronto? Você está pronto para confiar em Jesus quando o vento vier? Ou você está confiando no Senhor só quando está tudo bem? Mas quando Ele permite o vento, você desacredita na palavra dele. E a Bíblia então diz que Jesus sobe com ele até o barco. Diz ainda que subindo ao barco, ele acalmou o vento. O que diz? Aquele vento, quem trouxe foi o próprio Senhor Jesus Cristo, para testar a fé de Pedro. Você está pronto? Ou vai ser como Pedro? Quando o vento vier, vai duvidar da palavra do Senhor. Trazendo agora outra situação. A Bíblia diz que um homem rico chega ao Senhor Jesus Cristo e o pergunta: mestre, o que é bom para ser salvo? O Senhor então diz, o ensinando: respeitar pai e mãe, adorar somente ao Senhor Deus, amar ao próximo como a ti mesmo. E naquele momento ele enche o peito e diz: então, as minhas palavras, então eu já estou salvo, porque todas essas coisas eu já pratico. Mas o Senhor Jesus Cristo, conhecendo o seu coração, o diz então: mas lhe falta algo. Vá, pega tudo que tem, vende e dá aos pobres. Sabe qual foi a resposta desse homem rico? Ele virou as costas para o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele praticava algumas coisas, mas quando Jesus o pôs à prova, ele virou as costas
para o Senhor Jesus Cristo. Aí eu te pergunto, você está pronto? Ou está fazendo como esse homem? Quando Jesus te coloca na prova, você está pensando mais nos seus bens materiais e está virando as costas do Senhor Jesus Cristo. Você está pronto? Analisa no seu coração. Deus falou comigo, irmão. Quero falar com você. Primeiro foi eu. Você está pronto? Eu falei, tô não, Senhor. Me prepara. A palavra do Senhor também vai dizer que Jesus Cristo, pouco antes de ser preso, ele vai até o monte Getsemane orar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que ele separa Pedro, Tiago e João e vai mais além sozinho para orar. E a Bíblia diz que ele ia por uma vez e quando voltava os discípulos estavam dormindo. Ele ia por segunda vez repetindo as mesmas palavras ao Senhor e quando ele voltava os discípulos estavam dormindo. E ele foi terceira vez repetindo as mesmas palavras: Pai, se possível, aparta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Jesus Cristo ensinando uma oração a não ser ouvida. Curioso, né? Jesus Cristo ensinando uma oração a não ser ouvida por Deus. Porque Jesus ora por 3 vezes, repetindo as mesmas palavras. Mas aquela oração não foi ouvida por Deus. Porque Deus não afastou dele aquele cálice. Aí eu te pergunto, você está preparado para não ter uma oração respondida por Deus? Ou você vai fazer chilique no ditado popular? Você está preparado espiritualmente para quando Deus dizer não? Você está preparado para confiar na vontade de Deus? E falar: Senhor, se o Senhor não vai me dar, então que seja feita a tua vontade. Porque Ele sabe que o propósito é maior do que a dor. Deus sabia que o propósito era maior do que aquela dor. Você está preparado? Irmãos, após isso, outra situação. Jesus diz como seria preso, como sofreria. E naquele momento, ao dizer aquilo, na mesa da Santa Ceia, Pedro logo se levanta, bravo, quando ele diz que as suas ovelhas se espalhariam. Pedro se levanta: eu não, Senhor. Eu não farei isso. Eu nunca farei isso. Mas o Senhor então diz: Pedro, tu me negarás 3 vezes, tu me negarás antes que o galo cante. Tu me negarás 3 vezes, Pedro. E assim acontece. O Senhor Jesus Cristo, ao ser preso, Pedro nega por uma vez. Pedro nega por 2 vezes. Pedro nega por 3 vezes. Naquele momento, o galo canta. E quando o galo cantou, foi um estalo na mente de Pedro. Pois ele se lembrou das palavras do Senhor Jesus, que disse que ele o iria negar. E a Bíblia diz então que Pedro começa a chorar,
arrependido de ter negado ao Senhor Jesus. Aí eu te pergunto, você está preparado para se arrepender de coração quando negar ao Senhor Jesus Cristo? Como Pedro fez? Você está preparado para reconhecer que errou diante do Senhor e se arrepender, como Pedro fez? Ou está como Judas, que negou e não se arrependeu? A Bíblia diz, irmãos, que Jesus foi humilhado, cuspido na cara, o bateram nele, o ofenderam, o chicotearam, mistério, o chicotearam, e em tudo ele ficou em silêncio, como ovelha muda. Jesus ensinando humildade, obediência, reverência naquilo que Deus o colocou para cumprir. Será que nós estamos preparados para quando se levantarem contra nós, nós venhamos ter essa humildade que o Senhor Jesus Cristo teve? Nós venhamos ter essa calma que o Senhor Jesus Cristo teve, sabendo que o propósito é maior do que todas aquelas coisas. A Bíblia continua dizendo que Jesus, o caminho da cruz, não consegue carregar a cruz pela sua fraqueza e fragilidade, de tanto ter sofrido, de tanto ter sido açoitado por aquele povo. E a Bíblia diz então que aparece um homem, Simão Cirineu. Ele chamava-se Simão Cirineu, porque ele era da Cirene, professor aqui do lado. E o engraçado é que essa Cirene ficava longe dali, ficava na África, e aquele homem estava ali. Se a gente for aprofundar, os estudos vão dizer que aquele homem ia de ano em ano para sacrificar pelos seus pecados, para que os seus pecados fossem perdoados. Ou seja, ele ia sacrificar pelos seus pecados um animal, dar oferta ao Senhor. Jesus não conseguindo carregar aquela cruz, os soldados então dão a ordem para aquele homem, para que ele pegasse aquela cruz e levasse para Jesus. Se nós pensarmos, era o mesmo de Deus está mostrando. Você vinha até aqui sacrificar pelos seus pecados, sacrificar os animais pelos seus pecados, mas este sangue que está te sujando nesta cruz, é Ele que irá, a partir de hoje, te purificar. Mas para isso acontecer, teve que acontecer algo. Este homem teve que pegar a cruz e carregar. Aí eu te pergunto, você está pronto? Você está carregando a sua cruz? Ou já jogou ela de lado? Você está carregando essa cruz?
como esse homem carregou. Jesus, irmãos, ao ser crucificado, ele fica ao meio. Um ladrão à sua direita e um ladrão à sua esquerda. E um começa a blasfemá-lo, começa a julgá-lo, dizendo: não és tu o Messias? Não és tu? Salva-te a ti mesmo e também a nós. Ou seja, desce daí, tu não é o Deus Todo-Poderoso. Desce daí e tira também nós daqui. Não foi outro a não ser Satanás que falou na boca daquele homem. Pois Satanás sabia o que ali estava acontecendo. E Satanás, até no final, tentou impedir aquele propósito. E Satanás então usa a boca daquele homem em uma última tentativa de fazer então o Senhor Jesus Cristo usar os seus poderes. Mas não, ele continuou firme, cumprindo aquilo que o Pai lhe havia ordenado. Mas curioso é, Satanás, ao usar este homem, aparece outro, dizendo: que é isso? Que é isso? O que tu está falando, rapaz? Nós estamos aqui pelos nossos erros. Nós estamos aqui pelas nossas falhas. Ou seja, nós estamos aqui porque nós merecemos estar aqui. Mas este homem, de nada ele fez para estar aqui. E ele diz então: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor Jesus então responde: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus, mesmo crucificado, com dores, sangrando, ele olhou para o clamor daquele homem com misericórdia e com graça. Mesmo no momento mais difícil de Jesus, ele olhou para aquela alma com olhar de graça e misericórdia e disse: hoje mesmo eu te digo que estarás comigo no paraíso. Aí eu te pergunto: você está preparado? Como esse homem que reconheceu que era falho, que era pecador, reconheceu que merecia estar naquela posição que se encontrava. Ou você está como aquele outro, ameaçando ao Senhor, em outras palavras dizendo: se o Senhor não me der isso, se o Senhor não fizer aquilo, se o Senhor não fazer do jeito que eu quero, eu vou largar tudo, vou abandonar. Ou você está como o outro, reconhecendo que é falho, reconhecendo que é pecador, mas está clamando ao Senhor: Senhor, lembra-te de mim. Aí nós entendemos o que Jesus quis dizer quando ele disse:
E ele lhes disse: por que é que me procurais? Não sabeis que me convém tratar os negócios de meu Pai? Quando Jesus mostra o amor por aquele homem que o clamou por ele, para que ele se lembrasse dele. Quando Jesus olhou por ele com olhar de graça, quando Jesus não olhou para os seus pecados, os seus erros, a sua oposição, mas olhou para o seu arrependimento. Jesus Cristo estava cumprindo esse versículo, porque foi isso que Jesus veio fazer. Jesus veio salvar o que havia se perdido. E ele veio preparar uma igreja para subir, preparar uma igreja para ser salva. E este mesmo Jesus que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, ele deixou uma promessa que irá voltar para buscar esta igreja. Aí eu te pergunto: você está preparado quando o Senhor voltar? Tudo que ele podia fazer, tudo que ele podia ensinar, está nesta palavra. O preço maior ele já pagou. E você está preparado? É verdade. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Salve, Senhor Jesus. Amém? Você está preparado? Deus falou comigo, irmãos. E eu me converti um punhado de vezes, né? Senhor, me ajuda. Me ajuda a afirmar esta palavra, os seus ensinamentos. Convido os irmãos a se colocar de pé nessa noite, amém?
momento de influência, Deus vai te usar, te exaltar. Meu encontro te falar, Deus tem pressa em te usar. Deus vai te usar, te exaltar. Meu encontro te falar, Deus tem pressa em te usar. Jesus, Ele é o bom pastor. Ele diz na sua palavra que Ele é o bom pastor. E Ele diz mais ainda, que Ele não é pastor somente daquelas ovelhas, mas de muitas outras ovelhas.